Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, quem faz aniversário esse mês de setembro? Alguém? Aniversariante de setembro. Ponha-se de pé, por gentileza. Diga-nos o dia do seu aniversário, por favor. Dia 14. O seu nome, minha irmã? Irmã Cida, dia 14. Mais alguém? Ok. Esse mês de setembro também. 7 e 16. Ok. Mais alguém? A irmã Cássia, fazendo hoje. Perfeito. Dia 9, sua filha no Brasil. Perfeito. Vamos então orar por esses aniversariantes, os que estão aqui, os que estão no Brasil. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo mês de setembro. Esse sendo o primeiro domingo do mês, nós dedicamos esse mês a Ti. E Te agradecemos aqueles nossos irmãos e irmãs que nasceram nesse lindo mês. Celebramos a vida de cada um deles e pedimos sobre eles a Tua bênção. Pedimos sobre eles a Tua graça. Pedimos um presente do céu para cada um deles. Reconhecemos a vida deles como um presente em nossas vidas. E Te pedimos a Deus que esse mês seja um mês festivo, um mês de vitória e um mês de caminhada contigo. Que nesse mês eles Te conheçam melhor e experimentem uma nova graça vinda de Ti. Declaramos isso em nome de Jesus e agradecemos em fé por esses aniversariantes. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar parabéns para eles? Parabéns para vocês nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus. Fazendo isso agora, porque se deixar para o final do culto é capaz de eu esquecer. Glória a Deus. Aos nossos visitantes, bem-vindos, é bom tê-los conosco. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre um importante assunto, o assunto da profecia. Profecia. Esse é um assunto importante, pois ele é tratado diversas vezes, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Hoje veremos um incidente na vida de Jeremias que nos ensina sobre esse importante assunto. Mas antes de entrarmos em Jeremias, eu quero introduzir esse assunto com algumas passagens importantes. Primeiro, uma definição. Na Bíblia, a profecia é uma mensagem revelada por Deus. E um profeta é aquele que entrega fielmente esta mensagem. Profecia é uma mensagem vinda de Deus para o povo. Profeta é a pessoa que entrega essa mensagem. Simples. Muitas vezes a gente associa a profecia como uma revelação do futuro. E realmente, grande parte da profecia tem a ver com o futuro, mas não necessariamente. A profecia pode ter a ver com o presente e pode até ter a ver com o passado. Por exemplo, Moisés era profeta e grande parte das profecias de Moisés tiveram a ver com o passado. Quando ele falou sobre Adão e Eva, por exemplo, ele obviamente não estava lá. Ele recebeu a mensagem de Deus e entregou essa mensagem. Ele foi um profeta que profetizou sobre o passado. Então o passado pode ter a ver com o futuro? Sim, mas pode também ter a ver com o passado e pode ter a ver também com o presente. Pode ser uma revelação que tem a ver com algo que está acontecendo aqui e agora. Tem muitas vezes a ver com o presente. Mas é importante que a gente entenda, queridos, que a profecia é para hoje. É para hoje. Deus ainda usa o dom da profecia. A profecia ainda é um ministério importante, útil e eu vou dizer até indispensável para a igreja nos dias de hoje. E eu vou falar mais sobre isso em alguns momentos. Mas a primeira pergunta que eu gostaria que a gente encarasse juntos, que a gente considerasse juntos é a seguinte: para quê? Para que a profecia? Por que a profecia? Começamos então respondendo essa pergunta com uma passagem da Bíblia que se encontra em Oséias 4:6. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Está faltando conhecimento.
Outra tradução diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento. Se tivéssemos tempo para ler o capítulo 4 inteiro de Oséias, veríamos que esse conhecimento do qual a Bíblia fala não é o conhecimento científico, não é o conhecimento acadêmico, não é o conhecimento matemático, não é o conhecimento histórico, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento do reino. Deus diz assim: o meu povo perece por falta de conhecer quem eu sou e como eu ajo. O meu povo perece por falta de conhecimento da minha vontade para a vida deles. O meu povo perece por falta de conhecimento dos meus caminhos, dos meus projetos, dos meus propósitos. O meu povo perece por não saber a minha vontade, não conhecer a minha vontade. Deus quer que a gente conheça a vontade dele, que a gente conheça a maneira dele agir. Deus quer que a gente conheça o que ele quer fazer. Eu costumo dizer, se você não conhece, se você não sabe a vontade de Deus, antes de orar, ore pedindo que Deus te revele a vontade dele. Porque muitas vezes a gente ora uma oração sem fé. Ou a gente faz alguma coisa sem fé. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Ninguém levanta a mão não, mas eu acho que isso já aconteceu na vida de todo mundo, ou se não aconteceu com você. Se não foi você que fez isso, alguém fez perto de você. Porque é uma coisa muito comum. A gente vai orar vai fazer uma oração, e geralmente é uma oração assim por alguma coisa grande, né? Aí a gente ora assim: Senhor, se for da tua vontade, faz A, B e C. É quase que uma desculpa que a gente está dando para nós mesmos, se não acontecer é porque não foi a vontade de Deus. Senhor, se for a tua vontade, cura esse enfermo. Aí se o enfermo não é curado, a gente sempre tem uma desculpa: olha, não era a vontade de Deus. Queridos, Deus não honra uma fé medrosa, uma oração medrosa. Deus honra oração de fé e de ousadia. Pastor, mas eu não sei se é vontade de Deus ou não. Então, antes de orar, vamos pedir: Senhor, é a tua vontade ou não? Para que a gente possa orar com convicção. Se você não tiver certeza que você está orando a vontade de Deus, você vai orar com medo, com vergonha, com timidez. E Deus não é um Deus de timidez. Deus honra fé, ousadia, coragem, certeza. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a gente tem que orar com essa certeza. E como eu posso ter essa certeza? Conhecendo os caminhos de Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo as promessas de Deus, conhecendo os projetos de Deus. Aí a gente ora com convicção. Por exemplo, nós sabemos que é a vontade de Deus salvar o mundo. Porque Deus amou o mundo, todas as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. A Bíblia diz taxativamente que não é a vontade de Deus que ninguém se perca. Então nós devemos orar com ousadia e com fé pela salvação das pessoas, não é assim? Então não ora: Senhor, se for da tua vontade, salva o fulano. Não, Senhor, eu sei que é a tua vontade salvar o mundo. E eu oro por fulano, pela salvação dele, pela salvação dela. Senhor, salva, toca, cura, usa, ministra. Orar com ousadia. Cura. Será que é vontade de Deus curar? Bom, não vou entrar nesse assunto, senão a gente vai passar aqui a manhã inteira falando de cura. Mas quando eu oro com uma pessoa enferma, eu parto do princípio que sempre que Jesus orou para o enfermo, ele curou. Sempre que o enfermo veio para Jesus, ele nunca falou: olha, eu não creio que é vontade de Deus te curar, não. Todos os exemplos que nós temos de Jesus se deparando com o enfermo, ele curou o enfermo. E a única vez que alguém perguntou para ele, uma pessoa veio para Jesus e falou: Senhor, se for da tua vontade, eu sei que tu pode me curar. E Jesus ainda ficou surpreso: se for da minha vontade, eu quero. Então, todo o testemunho da Bíblia é que Jesus sempre estava disposto, pronto para curar. Então, eu parto do princípio que se uma pessoa enferma vem falar comigo, é a vontade de Deus curar essa pessoa. Pode haver exceções? Pode. E quando houver exceção, eu confio no Espírito Santo para me dizer. Mas quando eu oro com uma pessoa, eu oro pela cura. E se Jesus não curar, aí é com ele. Eu não curo ninguém. Eu oro pela cura. Eu oro pela cura. Eu oro confiando na cura. Eu oro esperando a cura. E se eu não conseguir, aí eu não oro. Já teve situação de eu estar numa situação em que tinha uma pessoa enferma e eu não senti convicção, fé. Ia ser uma oração de boca para fora. Aí eu paro e falo: Senhor, aumenta a minha fé.
me dá coragem, me dá ousadia, porque eu quero orar com fé. E eu espero o Espírito Santo agir, eu espero o Espírito Santo me dar coragem, eu espero o Espírito Santo me dar convicção para mim poder orar. Então, veja bem, queridos, é vontade de Deus que a gente conheça a vontade dEle. É vontade de Deus que a gente tenha certeza. O meu povo perece por falta de conhecimento. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas então como é que eu posso conhecer a vontade de Deus? Como é que eu posso saber o que Deus quer fazer? Provérbios, capítulo 29, versículo 18, diz assim: um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem, mas quem guarda a lei de Deus é feliz. Um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. Te lembra de algum país? Não precisa de falar não, mas eu penso de alguns aqui. Mais de um. Um país sem orientação. A palavra de Deus diz que aonde não há revelação, essa palavra orientação de Deus, é a tradução da palavra no hebraico para revelação. Tem uma tradução que diz, aonde não há visão, o povo perece. Esse versículo está dizendo que aonde não há orientação divina, profecia, palavra de Deus, revelação do projeto e da vontade de Deus, as pessoas ficam desorientadas, não há ordem. E quando elas estão desorientadas, elas fazem qualquer coisa. E há um certo... a imagem que vem na minha mente é aquela pessoa que está morrendo afogada e não sabe o que fazer. E no pânico, o que ela faz? Ela começa a bater o braço, e bater o braço, bater o... Aquela batida de braço não está ajudando em nada, muito pelo contrário, está piorando a situação. Mas no desespero, em tentar se salvar, aquela pessoa entra em pânico e começa a bater o braço. A Bíblia diz que quando uma nação, um povo, uma pessoa não tem orientação de Deus na sua vida, ela fica assim também. Ela fica desorientada, ela fica sem ordem, ela fica desnorteada, ela fica sem orientação, ela fica sem direção. E nós vemos pessoas vivendo assim. Nós vemos sociedades vivendo assim, nós vemos países vivendo assim, onde a palavra de Deus é silenciada, onde a igreja não tem uma voz profética, onde os crentes não mantêm o seu testemunho diante da população, diante da igreja, diante da sociedade, a sociedade fica sem testemunho. Queridos, lembra que a Bíblia diz em João 1 que Jesus é a luz do mundo? Mas aí Jesus vira para os seus discípulos e diz, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, Mateus capítulo 5. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu sou a luz, mas eu não vou ficar aqui para sempre. E eu estou preparando vocês para o meu Espírito habitar dentro de vocês, porque vocês serão a luz. Na minha ausência, vocês vão ser a luz, vocês vão ser o sal. A igreja, então, tem essa responsabilidade diante de Deus e do mundo de ser uma voz profética. De anunciar ao mundo, assim diz o Senhor. E anunciamos o que Deus diz, primeiro com a nossa boca, mas também com as nossas ações. A maneira como agimos é uma mensagem para o mundo, assim diz o Senhor. É isso que Deus espera, é isso que Deus quer de nós. Quando você vem à igreja, quando você cultua a Deus, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você ama o próximo, quando você perdoa alguém, é uma mensagem profética, assim diz o Senhor. E quando essa mensagem está ausente, queridos, o país fica sem ordem, a sociedade perde o seu norteamento. Mas quem guarda a lei de Deus é feliz. Então, queridos, veja que é importante, a profecia é importante. A profecia, como está nesse quadro aí, é um recado de Deus, é uma cartinha que chega do céu para a mão da pessoa, para a nação, para a sociedade, para a igreja. Assim diz o Senhor. No Novo Testamento, a Bíblia também fala sobre a profecia. E, aliás, tem um versículo em 1 Tessalonicenses 5,20, que é muito importante, e eu espero que você conheça esse versículo. Porque ele diz assim, 4 breves palavras. Não desprezem as profecias. Não desprezem as profecias. Diga esse versículo comigo. Não desprezem as profecias. Mais uma vez. Não desprezem as profecias. Infelizmente, e eu falo isso não como crítica, mas como esclarecimento, existem denominações eu vou usar uma ilustração de um escritor cristão chamado C.S. Lewis. E ele diz assim, olha, imagine o cristianismo como uma grande mansão, e dentro dessa mansão tem vários quartos.
Cada um desses quartos faz parte da mansão. Nenhum deles é o quarto, é a mansão completa. E eu imagino assim, as denominações são diferentes quartos da mansão, são diferentes quartos. Então, eu digo isso porque eu não tenho nada contra diferentes denominações. Porém, se uma denominação tem uma postura errada, isso precisa de ser corrigido. E é isso que eu quero fazer. Eu amo os meus irmãos presbiterianos, os meus irmãos metodistas, os meus irmãos batistas. Mas essas denominações, por exemplo, são denominações que tomaram a postura, a posição pública. Eles dizem, nós não cremos em profecias. E para mim, queridos, essa é uma opção que o crente não tem, porque a Bíblia diz taxativamente, 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezem as profecias. Então eu não posso entender como uma denominação, aliás, eu entendo, mas não posso concordar, como uma denominação despreza, escolhe oficialmente desprezar profecias. E a explicação que essas denominações são chamadas as denominações tradicionais, a explicação que elas dão é que não, nós cremos que as profecias terminaram no final do primeiro século, no final da era apostólica. Aí a gente pergunta, mas por que você crê isso? Ah, por A, B e C, mas tem alguma coisa na Bíblia que justifica essa posição? Tem algum versículo na Bíblia que diz para fazer isso? Tem algum exemplo na Bíblia de que é para a gente fazer isso? Não, não tem. Muito pelo contrário, o que nós temos na Bíblia é 1 Tessalonicenses 5:20, que diz o quê? Não desprezem as profecias. Deus já falou o que é para a gente fazer, e é não desprezar a profecia. Então eu amo os meus irmãos batistas e reconheço o bem que eles fazem no mundo, os seminários, os orfanatos e etc, etc, etc. Eu amo os meus irmãos presbiterianos tradicionais, metodistas tradicionais. Diga-se de passagem, alguém pode dizer assim, pastor, mas eu venho de uma igreja batista onde a gente tem profecia em línguas estranhas. Essas são as conhecidas batista renovada, presbiteriana renovada, metodista renovada, e existem sim. São denominações que dizem, não, eu creio na doutrina batista, ou na doutrina presbiteriana, ou na doutrina metodista, porém, eu não posso desprezar o batismo com o Espírito Santo e as profecias. Então, eles aceitam a doutrina, mas fazem essa adaptação. E geralmente, o sinal disso é que eles dizem batista renovada, presbiteriana renovada, metodista renovada. Queridos, não há como aceitar a Bíblia e desprezar as profecias, porque a Bíblia diz, mais uma vez, taxativamente, não desprezem as profecias. Aí alguém pergunta assim, pastor, por que será então que se os batistas, os presbiterianos, os metodistas tradicionais amam a Deus, leem a Bíblia, por que será que eles desprezam? Eles escolhem não aceitar a profecia nos nossos dias? Pela mesma razão que eu e você muitas vezes somos tentados a não aceitar a profecia também. Porque eles estão cansados de falsas profecias e falsos profetas. E para dizer a verdade, eu também. Eu também. Eu estou cansado de ouvir falsas profecias, de conhecer falsos profetas. Eu acho que você também. E às vezes, queridos, a gente é tentador. De vez em quando eu vontade de falar, Senhor, não, chega, porque eu estou cansado de profetada, eu estou cansado de ver falso, eu estou cansado de ver o dom profético sendo abusado, mal usado. Eu estou cansado de ver pessoas usar a profecia para manipular, para controlar as pessoas. O rapaz que não tem coragem de propor casamento, namoro para a moça e diz, olha, Deus falou que você vai casar comigo, ou vice-versa. Na minha família aconteceu isso. Anos atrás, uma moça veio para o meu irmão mais velho, muito antes dele casar, ele ainda era um adolescente, eu era adolescente, ele era um jovem, e eu me lembro, e essa moça veio e falou, olha, Deus falou que você vai casar comigo. Engraçado, ele não falou comigo. Isso acontece, não é novo, não é de hoje, não é só na América, não é só no Brasil, isso acontece. Pessoas que manipulam. Olha, Deus falou comigo que é para você me emprestar esse dinheiro. Deus falou comigo que é para você pagar essa minha conta. Deus falou comigo que é para você fazer isso, aquilo, outro. E se torna uma maneira de manipular, de controlar as pessoas. Em vez de convencer, em vez de pedir, em vez de explicar, é mais fácil usar o nome de Deus. E quando a gente vê isso,
A nossa tentação é falar, então, ok, vamos fechar a porta em profecia, porque tem muito espinho nessa rosa. Mas a verdade é, queridos, que nós não temos essa opção por causa de 1 Tessalonicenses 5:20, entre outras passagens, não é a única não. Mas Deus fala aqui claramente, não desprezem as profecias. Então a gente não pode desprezar. Ok, pastor, então a gente aceita toda a profecia? Também não. Porque olha o próximo versículo, 1 João capítulo 4, versículo 1. 1 João 4, 1 é um versículo importantíssimo porque nos orienta como reagir à profecia. 1 João 4, 1 diz assim: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem ter o Espírito de Deus. Todas as pessoas que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas já têm se levantado no mundo. Ponham em prova essas pessoas. Não acreditem em todos que dizem ter o Espírito de Deus. Não acreditem em qualquer pessoa que diz, olha, Deus falou. Assim diz o Senhor. Eu ouvi de Deus. Deus me revelou. Cuidado, queridos. Cuidado, cuidado. Cuidado. Testem essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Olha, antes de eu dar esse pulo de cabeça, deixa eu observar. Deixa eu orar sobre isso. Observa a vida, o estilo de vida do profeta. Observa o testemunho do profeta. Observa não só as palavras do profeta, mas as ações do profeta, a maneira como ele ou ela vivem. Antes de aceitar que de fato Deus está falando através deles. Por um lado, não despreze a profecia, mas por outro lado, não acreditem em qualquer profecia. Ponha a pessoa em prova. E note, pois muitos falsos profetas já se levantaram no mundo. A verdade é, queridos, que há muitos falsos profetas no mundo. E alguns deles estão dentro da igreja. Alguns deles estão dentro da igreja. No livro de Mateus, a Bíblia fala de um grupo de pessoas que vão comparecer diante de Jesus e vão dizer, Senhor, quando Jesus fala, olha, apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Aí essas pessoas vão responder, mas Senhor, em teu nome a gente fez A, B, C e D, a gente expulsou demônios, a gente curou enfermo, a gente profetizou. E Jesus disse para eles, nunca vos conheci, nunca vos conheci. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Ainda falando sobre profecia. Pastor, então nesse caso, vamos deixar a profecia de lado? Não, também não temos essa opção. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz assim, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais e principalmente que profetizeis. Eu quero falar sobre essas três frases. Procurai o amor, segui o amor, procurai os dons, principalmente profetizar. 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14 são uma só unidade. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo nos introduz ao que ele chama de os dons do Espírito. Na quinta-feira nós estamos estudando o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são 9 qualidades, 9 virtudes que vêm com o Espírito Santo. Mas em 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia fala sobre o dom do Espírito, os dons do Espírito, que são 9 poderes, 9 dons, 9 habilidades que vêm do Espírito. Então o fruto são 9 virtudes e o dom são 9 poderes ou 9 ou 9 habilidades. E tanto um quanto o outro vem do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele começa a produzir essas coisas em nós. Muito bem. Um desses dons de 1 Coríntios capítulo 12 é o dom da profecia. Um deles. Então Paulo fala sobre esses 9 dons em 1 Coríntios capítulo 12.
Aí em 1 Coríntios capítulo 13 ele fala, olha, esses dons do capítulo 12 só funcionam numa atmosfera de amor. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse em línguas, ainda que eu tivesse visões, ainda que eu desse todos os meus bens, mas se eu não tiver amor, não vale nada. Então ele fala, olha, os dons são importantíssimos, mas eles só funcionam numa atmosfera, num ministério, num ambiente onde o amor de Deus reina. Quantos dizem amém? Então amor, e sobre esse alicerce do amor, os dons do Espírito. Aí no capítulo 14, ele volta a falar sobre os dons. Mas ele, em vez de falar sobre os 9, ele vai focalizar especialmente no de profecia, porque de acordo com o apóstolo Paulo, o dom de profetizar é o mais importante deles. Então ele resume tudo que ele está ensinando aqui nessas 3 frases. Número 1, segui o amor, buscai o amor, procurai o amor. Queridos, o crente diariamente precisa de orar, Senhor, me ensina a amar. Senhor, me mostra o que é o teu amor, o amor ágape, o amor de Deus, o amor divino. Senhor, me ajuda a te amar com todo o meu coração, com toda a minha força, com tudo que eu tenho. Senhor, me ajuda a amar o próximo como a mim mesmo. Senhor, expande a minha capacidade de amar as pessoas. Senhor, me ensina a amar. Senhor, hoje eu vou praticar o amor. Hoje eu vou crescer em amor. Hoje eu vou procurar alguém que precise de amor e eu vou derramar o teu amor sobre essa pessoa. Seguir o amor, número 1. Número 2, procurai com zelo os dons espirituais. O crente deve procurar, buscar, pedir com zelo os dons espirituais. Eu não preciso levantar a mão não, nem responder, mas pense sobre essa pergunta. Quantos aqui alguma vez já pediram a Deus um dom espiritual? Já oraram para o Senhor, me dá o dom. Quantos já buscaram? Pastor, eu nem sabia que os dons existiam. Então você precisa de ler 1 Coríntios 12 e se familiarizar com os dons. Saber quais eles são e o que eles fazem. E a Bíblia diz, procurai, não só procurai, mas com zelo, queridos. Com zelo, com paixão, com determinação. Senhor, eu preciso dos dons. Os dons são para mim, os dons são para nós, o dom é para a igreja. Senhor, eu quero o dom de profetizar, o dom de línguas estranhas, o dom de interpretação, os dons de curar, o dom da fé. Senhor, me dá esses dons, me usa nesses dons, abençoa a igreja com esses dons. Senhor, quando eu for para o meu trabalho, me usa nesses dons para que eu possa ministrar no poder do Espírito Santo. Buscai com zelo. E principalmente, dos 9 dons, focalize principalmente no de profetizar. Por que profetizar é tão importante? Porque profetizar, lembra o que é profetizar? Profetizar é entregar uma mensagem vinda de Deus. É uma mensagem que Deus revela para as pessoas através de você. Isso é importantíssimo, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vier da boca de Deus. Então, a alma do ser humano tem fome de ouvir a palavra de Deus. E eles ouvem a palavra de Deus através do anúncio que é feito pelo profeta. Então, o apóstolo Paulo diz, procurai principalmente o dom de profetizar. Aí na igreja, quando a igreja ministra, quando a igreja se reúne, quando a igreja louva, o dom profético age através da igreja. Queridos, uma das coisas mais bonitas que existe é um louvor profético. Quando a equipe de louvor começa a louvar e adorar, e o apóstolo Paulo fala aqui mesmo em 1 Coríntios sobre orar com entendimento e orar em línguas. A distinção é essa, orar com entendimento e orar no Espírito. Quando a igreja começa a orar, por exemplo, com entendimento, e ela ora com entendimento, e isso é bíblico, isso é importante, mas daqui a pouco ela começa, à medida que ela começa a orar, na minha mente eu imagino como aquele avião que começa a correr na pista, ele chega a um ponto que ele está indo tão rápido que ele começa a voar. A gente começa a orar com o nosso entendimento, e a gente ora pela África, a gente ora pela Ásia, a gente ora pela Síria, a gente ora pela América, a gente ora pelo Brasil, a gente ora pelos nossos parentes, a gente ora por nós mesmos, pelos nossos filhos. Mas daqui a pouco a gente esgota o nosso entendimento e a nossa oração, e o Espírito Santo toma controle e começa a orar através de nós. Muitas vezes essa oração é em línguas estranhas, porque a Bíblia diz que a língua humana não é suficiente para expressar tudo que o Espírito Santo quer falar. Em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo roga por nós com expressões, com rogos inexpressíveis. Em outras palavras, não tem palavra em português, em espanhol, em inglês, em japonês, em africano, não tem palavra na língua humana para expressar tudo que o Espírito Santo quer expressar. Aí você começa a falar em línguas, você começa a cantar em línguas,
Você começa a orar em línguas. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, aquele que ora em línguas fala em mistérios diretamente com Deus. Queridos, isso é maravilhoso e é um privilégio para o crente. É como uma criança. A criança, mesmo quando uma criança ainda não sabe falar, ela sabe se comunicar com o papai e mamãe dela. Quando uma criança ela está com o papai e mamãe dela, o papai e mamãe, por causa da intimidade, do amor, do aconchego entre eles, mesmo sem palavras, aquela criança comunica com a mãe. E a mãe comunica com a criança. E assim é também com Deus. É uma língua de intimidade com Deus. A gente começa a orar em línguas estranhas e o nosso espírito está em comunhão com o Espírito Santo e o Espírito Santo está em comunhão com o nosso espírito e algo sobrenatural acontece dentro de nós. Queridos, a Bíblia diz que isso é um dom que a gente deve buscar. O dom da profecia. Ainda nesse capítulo, versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Em 1 Coríntios capítulo 14, no final do capítulo, Paulo começa a falar sobre o culto público. Ele diz assim, olha, quando vocês se reunirem para o culto, só pode ter 2 ou 3 profecias. Só 2 ou 3 profecias, não dá para mais no culto. E quando essas 2 ou 3 pessoas terminarem de profetizar, o que o resto da igreja faz? Julga. Pastor, mas eu pensei que a gente não era para julgar. Pensou errado. Pensou errado. Porque a Bíblia diz que os outros julguem. Deus te dá o direito, Deus me dá o direito, Deus dá o direito à igreja de ouvir uma profecia, não desprezá-la, mas julgá-la, discernir se ela vem de Deus ou não. E uma das maneiras que a gente faz isso, queridos, é medindo a profecia com a palavra de Deus. O que Deus revelou na sua palavra. Deus não se contradiz a si mesmo. O que Ele falou na palavra de Deus, Ele vai confirmar na profecia, mas Ele nunca vai contradizer. Então é importante que você faça isso. Quando alguém profetizar, seja nessa igreja ou em qualquer outra igreja, ou na televisão, ou no rádio, ou no telefone, aceite a responsabilidade de ouvir a profecia e julgar. Eu vou julgar, eu quero saber se realmente vem de Deus. Eu vou testar o Espírito para saber se esse Espírito realmente vem de Deus. Se eu e você fizermos isso, queridos, isso vai nos poupar de muita dor de cabeça. Vai nos poupar de muito erro e de muita heresia. Vamos julgar. Bom, armados agora com todas essas verdades, agora vamos para Jeremias, finalmente. E rapidamente eu quero mostrar uma passagem em Jeremias para os irmãos, onde Jeremias precisou de usar tudo isso que nós acabamos de aprender. Capítulo 27 de Jeremias. É um incidente na vida dele que eu acho bem interessante, bem curioso. Eu vou contar essa história bem rápido, porque são 2 capítulos, 27 e 28, e a gente não tem tempo de ler eles por completo. Eu recomendo que quando você chegar em casa hoje, você leia Jeremias 27 e 28. Mas eu vou resumir a história. Jeremias capítulo 27, versículo 1, Deus veio para Jeremias e falou, Jeremias, eu quero que você vá ao templo e entregue uma palavra que eu vou te dar para o povo. E essa palavra não só é para o povo de Judá, mas para as nações vizinhas. Logo depois que Zedequias, filho de Josias, se tornou rei de Judá, versículo 1, o Senhor Deus me mandou fazer uma canga de madeira com tiras de couro e colocar no meu pescoço. E Deus me disse que mandasse uma mensagem aos reis. Ok? Então, Deus fala assim para Jeremias, Jeremias, vou te dar uma mensagem, e eu quero que você entregue essa mensagem não só ao povo de Judá, mas às nações vizinhas, mais ou menos 6 países ao redor. O que tinha acontecido é que essas nações vizinhas de Judá tinham mandado embaixadores para falar com o rei de Judá. Porque no este, da onde eles viviam, a nação da Babilônia, agora governada por um grande rei chamado Nabucodonosor, estava se expandindo as suas fronteiras e conquistando países, e invadindo países, e subjugando nações. Aí esses países mandaram seus embaixadores para o rei de Judá, e eles tiveram uma convenção, uma conferência para decidir o que fazer.
Nesse mesmo instante, Deus levantou Jeremias e falou: Jeremias, vai lá no palácio, vai lá no templo e anuncia não só para o povo de Judá, mas para essas nações a minha mensagem. E eu quero que você pegue um jugo, uma canga de animal e ponha no seu ombro. Mas não só você, eu quero que você faça uma para cada rei representado. Então, Jeremias vai... Imagina Jeremias indo para o templo, carregando, se eu não me engano, eram mais ou menos umas 6 cangas como essa. Carregando essas 6 cangas pesadas. Não sei se ele conseguiu carregar tudo de uma vez, mas ele chegando lá, ele mandou um mensageiro entregar uma para cada embaixador das nações que tinham vindo para Jerusalém, e mandou uma para o rei de Jerusalém, o rei de Judá. E pegou uma e botou no seu próprio ombro. Imagina agora o profeta Jeremias, com esse jugo no ombro, o braço preso aqui na argola de couro. E ele falou assim: olha, Deus levantou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para governar, para controlar e dominar todas as nações dessa região, inclusive Judá e as nações vizinhas. Versículo 6. Foi eu que dei, Deus falando, através de Jeremias, fui eu que dei todas estas nações ao meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Versículo 9. Não prestem atenção aos seus profetas, nem a qualquer um que diga que pode adivinhar o futuro, seja por sonho, por invocação de espíritos dos mortos ou por feitiçaria. Todos eles dizem que vocês não devem se entregar ao rei da Babilônia. Recapitulando, Jeremias diz: olha, ponham-se debaixo do jugo da escravidão e aceitem se tornar servos do rei da Babilônia. Igual um animal, assim como o animal serve o lavrador, o boi que entra no jugo e trabalha para o lavrador, assim também Deus levantou Nabucodonosor. Por causa do pecado de vocês, ele levantou esse homem e ele vai vir nos corrigir. E apesar dele não ser temente a Deus, ele é meu servo porque ele está fazendo o meu serviço. E quem faz o meu serviço é meu servo. Enquanto ele fizer o meu serviço, ele é meu servo. Nesse mesmo capítulo, diga-se de passagem, Deus explica: olha, Nabucodonosor vai se orgulhar e vai extrapolar, ele vai fazer mais do que eu mandei ele fazer. E por causa disso eu vou punir ele, mas isso é mais tarde. Mas por agora, obedeçam e aceitem a escravidão. Através de Jeremias, Deus falou para o rei de Judá e o rei das nações vizinhas: não levantem um exército contra Nabucodonosor, porque se vocês fizerem isso, vocês estão levantando um exército contra mim, contra a minha vontade. Eu enviei Nabucodonosor. Aceitem o jugo da escravidão. Muito bem. Esse é o capítulo 27 de Jeremias. Agora vem a complicação, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 1. O profeta Ananias, filho de Azur, falou comigo no pátio do templo. Ananias era da cidade de Gibeão. E ele me disse na presença dos sacerdotes e do povo. Versículo 2. Que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: eu acabei com o poder da Babilônia. Ananias ouviu a profecia de Jeremias e veio para Jeremias na presença dos sacerdotes, do povo, na frente da igreja. Falou: olha, Deus está dizendo o seguinte: o poder da Babilônia está sendo quebrado. A escravidão vai deixar de existir, Babilônia vai cair e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E agora? Você tem um profeta dizendo: Deus está mandando Nabucodonosor para escravizar todo mundo e não adianta lutar contra ele. E um profeta dizendo: Deus vai libertar todo mundo, acabou Babilônia. Como você reagiria a isso? O que você faria? Vamos ver aqui o que Jeremias fez?
Versículos 5 e 9 do capítulo 28. Então, na presença dos sacerdotes e todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte: como seria bom que isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Porém, a reação de Jeremias foi dizer: Ananias, eu gostaria muito de que a sua profecia esteja correta. Eu espero que você esteja certo e que eu esteja errado. Aí no versículo 7 ele diz assim: porém, os profetas que vieram antes de mim não profetizaram o que você profetizou. Pelo contrário, a profecia deles concorda com a minha. A minha profecia está em linha com os profetas anteriores. Só você está profetizando isso. Não está fazendo sentido. Mas eu espero que você esteja certo. Eu até concordo que a tua profecia é melhor do que a minha. Eu gostaria que você tenha razão. Mas não está encaixando, não. E como que Ananias reagiu? A reação de Ananias, versículo 10 e 11. Aí Ananias tirou a canga que estava no pescoço de Jeremias e quebrou em pedaços. E na presença de todo o povo disse assim: assim diz o Senhor, que é assim que ele vai quebrar a canga que o rei Nabucodonosor pôs no pescoço de todas as nações. Ele fará isso dentro de 2 anos. Aí o comentário de Jeremias: então eu fui embora. Recapitulando rapidamente, Jeremias entrega uma profecia de juízo. Ananias diz: não é bem assim não. Dá uma profecia de esperança. Jeremias responde: olha, eu espero até que você esteja certo, mas eu acho que não. Tudo isso com a canga. Imagina Jeremias com a canga, né? O jugo no pescoço. Aí Ananias, a reação dele ele vai até Jeremias, tira o jugo das costas de Jeremias, que Deus tinha mandado ele pôr, joga no chão, e aquele negócio se estraçalha de madeira, se estraçalha em 10 pedaços. Aí Ananias profetiza de novo. Assim como essa canga, esse jugo, se arrebentou em pedaços, assim também Deus está fazendo com o jugo do povo de Israel. Jeremias falou: ok, então eu vou embora. Entreguei a mensagem que Deus me deu e eu vou embora. E ele vai embora. Chegando em casa, Deus vem falar com ele de novo. Versículo 12 e 13. Algum tempo depois de Ananias ter quebrado a canga que estava no meu pescoço, o Senhor me mandou dizer o seguinte a Ananias: Jeová disse, você quebrou uma canga de madeira, mas eu vou colocar em lugar dela uma canga de ferro. Versículo 16 e 17. Por isso o Senhor diz que vai se livrar de você. Você vai morrer ainda esse ano, pois disse ao povo que se revoltasse contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. No 7º mês daquele mesmo ano. Algumas coisas importantes aqui. Chamo a atenção para o fato de que, depois de entregar a mensagem que Deus tinha dado a Jeremias, ele foi embora para casa. Eu acho isso importante e interessante. Ele não ficou ali tentando argumentar, provar que ele estava certo, provar quem era certo, quem estava errado, provar que Deus tinha falado com ele. Queridos, muitas vezes quando a gente entra nesse bate-boca, ninguém sai ganhando com isso. Aliás, entra o nosso orgulho e em vez da gente estar arguindo ou argumentando por Deus, a gente na realidade está argumentando por nós mesmos.
A gente está querendo provar que a gente é alguma coisa ou que a gente está certo. Esses bate-boca não levam a nada, não edificam, não constroem, muito pelo contrário. É carne falando com carne, é orgulho falando com orgulho. Jeremias entregou a mensagem que Deus deu para ele, terminou de entregar a mensagem, ele falou, olha, eu espero até que você esteja certo, não creio que você está certo, mas até gostaria que você tivesse. Entreguei minha mensagem e vou embora. E ele foi para casa. Eu aprecio a humildade de Jeremias. Apesar de ser um profeta, ele não tentou provar que era profeta. Apesar de ter ouvidos de Deus, ele não ficou argumentando e arguindo, ele aceitou. Aliás, ele aceitou até a afronta de Ananias, que pegou o jugo dele e quebrou na frente dele. Foi um desrespeito, um desacato. Ele falou, bom, está na mão de Deus. Eu entreguei a mensagem, agora está na mão de Deus. E ele foi para casa. Eu aprecio, número 2, o fato de que em casa, na intimidade do relacionamento com Deus, Deus falou de novo com ele. Lembra que Jesus falou, quando você for orar, se tranca a porta do teu aposento e fala com Deus que está em secreto. Jeremias fez exatamente isso, ele foi para casa conversar com Deus, ele está louvando, ele está glorificando a Deus, ele está servindo a Deus, a caminhada dele com Deus continua. Aí Deus fala com ele, olha, Jeremias, eu quero que você volte lá, porque eu tenho mais uma mensagem. E agora ele vai voltar. Ele vai voltar não porque ele tem que se defender ou se explicar, mas porque Deus mandou ele voltar. E ele volta e diz duas coisas. Olha, número 1, assim como esse jugo foi quebrado, esse jugo de madeira foi quebrado, o próximo jugo vai ser pior porque ele vai ser de ferro. Em outras palavras, Deus não mudou de ideia, não. O que ele falou vai acontecer e vai ser pior até do que eu tinha falado, porque vocês desacataram a palavra de Deus. Em vez de um jugo de madeira, vai ser um jugo de ferro. Isso é o número 1. Número 2, Ananias, por que você desrespeitou a Deus? Você disse que Deus tinha falado uma coisa, mas Deus não falou. Porque você assinou em nome de Deus e Deus não tinha te dado essa autorização. E porque a sua falsa profecia levou o povo a se revoltar contra o que Deus tinha falado, você vai pagar com a tua própria vida. Para que você entenda que profecia é uma coisa muito séria, muito grave. Com profecia não se brinca. E a Bíblia diz que no 7º mês daquele ano, Ananias morreu. Ananias morreu. Amados, o dom de profecia deve ser levado a sério. Muito a sério. Não se brinca com profecia. Não diga que Deus falou quando Deus não falou. Porque isso é muito sério. Por outro lado, não despreze a profecia, também não. Não é bem assim. Aliás, eu encerro com esses 2 pensamentos, rápidos pensamentos. O primeiro deles, dê valor à profecia, mas use o bom senso. Dê valor à profecia, mas use o bom senso. Não é porque alguém falou, Deus falou comigo, assim diz o Senhor, que você vai pular de cabeça, não. Ok, eu valorizo, eu respeito, mas deixa eu pensar aqui, deixa eu orar, deixa eu julgar, deixa eu testar o Espírito. Valorize a profecia, mas use o bom senso. Muita coisa ruim acontece porque pessoas seguem cegamente a profecia. Não é assim, não. A Bíblia nos dá direito de julgar os espíritos, de testar os profetas e de discernir entre o falso e o verdadeiro profeta. E por último, um conselho importante: conheça a Deus e a sua palavra. Conheça a Deus e a sua palavra. Quando você lê a Bíblia, quando você conversa com Deus através da oração, quando você tem comunhão com Deus, você vai saber que certas coisas não podem ter saído da boca dele. Certas coisas são incompatíveis com quem Deus é e com a maneira como ele age. E você vai poder dizer, olha, não, isso não vem de Deus, não. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus, mas isso não pode ter vindo de Deus, porque Deus não é assim que Deus age.
Não é assim que Deus faz. Há anos atrás, só para dar um exemplo prático, para encerrar. Anos atrás eu teve um irmão que congregou conosco por algum tempo aqui. Foi uma bênção durante o período que ele congregou conosco. Mas eu me lembro que aconteceu um problema particular na vida dele e eu fui falar com ele. Eu falei, olha, a Bíblia diz assim, assim, assim. E eu li uma passagem do apóstolo Paulo. Eu nunca me esqueço, fiquei chocado, porque esse homem era um homem temente a Deus. E ele falou assim, mas isso aí é Paulo. Eu sei que é Paulo, é por isso que eu estou lendo para você. E Paulo, o apóstolo Paulo. Não, mas isso é a opinião de Paulo. Deus falou comigo, aí ele contou lá a história dele. Eu falei, meu irmão, se o irmão não vai ouvir a Paulo, na certa, o irmão não vai ouvir a mim mesmo. Então realmente não adianta eu bater boca com o irmão. A gente vamos ter que seguir caminhos diferentes, porque o irmão não ouve a Paulo, não vai ouvir a mim também. Essa pessoa, infelizmente, achou que a profecia que Deus, entre aspas, tinha dado para ele era superior à palavra de Deus e ao que Deus tinha falado, e até o que Deus tinha dado ao apóstolo Paulo. É perigoso isso, queridos. Conheça a Bíblia, conheça o que Deus já falou. E entenda que Deus nunca vai se contradizer. Nunca vai se contradizer. Conheça a Deus e conheça a sua palavra. Eu me lembro um incidente também que aconteceu há anos e anos atrás, quando eu estava estudando na faculdade. E assim que começa o ano escolar na faculdade, às vezes os estudantes, as pessoas que moram na escola, fazem brincadeira assim com os novos estudantes, né? E nesse ano, o que eles fizeram, o carro de um novo estudante, eles cobriram de papel higiênico, de brincadeira. Papel higiênico limpo, tá? Não era tá sujo, não. Mas cobriram o carro dessa pessoa de papel higiênico de brincadeira, uma brincadeira inocente. Mas tinha a nossa escola tinha uma senhora idosa, e ela era a disciplinadora da faculdade. A responsabilidade dela é manter a disciplina na faculdade, né? E então, quando isso... eu nunca me esqueci, porque foi interessante o que aconteceu, que quando saiu que isso tinha acontecido, ela fez um levantamento para descobrir quem tinha feito isso. E alguém de brincadeira sugeriu, eu acho que foi o Flávio que fez isso, o Flávio com um grupo de estudantes que fez isso. E olha, eu não era santinho, não, era bem capaz de fazer isso, e não tinha nada demais. Não... Mas estava eu e um grupo de estudantes na sala dessa senhora, e ela falou assim, não, eu conheço o Flávio e eu sei que isso não é o tipo de coisa que ele faria. Eu achei aquilo interessante. Eu era um jovem de 19, 20 anos de idade, mas ficou gravado na minha mente. Eu usei isso como lição para mim. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente descobre do que a pessoa é capaz ou não. E essa senhora idosa, na sabedoria dela, eu um jovem de 19, 20 anos de idade, eu achei aquilo interessante. Ela pôde eliminar algumas opções pelo que ela sabia de uma pessoa ou de outra. Eu achei aquilo bonito. E eu fiquei caladinho. Não sobrou para mim, mas aquilo foi uma lição de vida. Quando a gente conhece alguém, a gente sabe do que aquela pessoa é capaz. E quando a gente conhece a Deus, a gente fala, olha, não. Deus não é Deus que está nisso aí, não. Não é Deus, não. Eu conheço Deus e Deus não faz isso, não. Vamos nos pôr de pé? Aleluia. Vamos orar e encerrar. Papai, obrigado pela lição de hoje. Obrigado pela lição de hoje. Obrigado por nos lembrar da importância da profecia. Que a profecia é para hoje, para agora, e a profecia não deve ser desprezada. Mas temos que ter cuidado com aqueles que abusam da profecia. E devemos ter cuidado também de não abusar da profecia. Ajuda-nos a sermos profetas fiéis.
Profetas humildes como Jeremias. Profetas que entregam a mensagem e não acrescentam. Profetas humildes e humanos. Ajuda-nos, Pai. E que essa igreja possa ser uma voz genuína, uma voz profética genuína, uma voz profética honesta, uma voz profética ungida pelo Espírito Santo. Abençoa a Baía de São Francisco com igrejas, homens e mulheres que entreguem a palavra de Deus com humildade e com integridade. E que a nossa igreja, que essa igreja, que cada crente aqui possa fazer o seu papel na voz e no ministério profético da igreja para essa geração. Oramos isso em nome de Jesus e em fé agradecemos. Amém. Deus abençoe a igreja, Jesus te ama e nós também. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei.